Graça e paz a todos os queridos e amados irmãos e irmãs. Eu sou o apóstolo Wellington Santiago. Gostaria neste momento de ser um instrumento de Deus na sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, passando para você uma mensagem de fé e de esperança através da palavra de Deus. Mas antes, peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sino das notificações para sempre que postarmos um vídeo novo, você possa receber uma notificação e assistir ao novo vídeo. Desde já, agradeço a todos vocês. Nesse momento, quero trazer para você uma reflexão no livro de Mateus, capítulo 17, verso de número 15 ao 21. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você de forma extraordinária. Vamos para o texto que fala sobre esta mensagem tão linda e profunda. E em seguida, vamos fazer uma reflexão desta palavra e logo depois estaremos orando com você e com toda a sua família. Tenho certeza que será muito edificante esta oração. Você vai aprender e receber mais de Deus através da sua graça, do conhecimento da palavra, a palavra revelada que se manifesta a nós através do Espírito Santo de Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 17, verso 15 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, e direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, iremos aprender muito com este versículo. Com estes versos que estão narrados nas Escrituras Sagradas, ensinando-nos a nos defender do reino espiritual aonde habita demônios em áreas espirituais de trevas. Nós observamos que este jovem sofria muito com estes tipos de ataque e ele precisava de um milagre, de uma libertação. E o texto fala que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios que estavam naquele homem, e ele já sofria há muito tempo, pois o próprio texto descreve que ele era jogado no chão, no fogo, e sofria muito com todos esses ataques espirituais. Quantas pessoas estão sofrendo ataques espirituais de maneiras diferentes e não conseguem discernir o que está acontecendo? Passam uma vida inteira de sofrimento, as portas não se abrem, guerras no relacionamento, filhos aprisionados em vício, pessoas na depressão, na angústia, pessoas com uma tristeza que não consegue compreender de onde está surgindo todo este mal. Demônios agem em áreas espirituais e muitas vezes as nossas emoções e sentimentos são atingidos por estas setas que são lançadas pelos demônios no reino espiritual. Nós observamos nesse texto claramente que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios que estavam naquele jovem. Mas por que eles expulsaram outros demônios e esse não conseguiram? Por que quando chegou nesta situação, eles foram barrados? E eles fazem a pergunta para Jesus, por que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios? E Jesus ali lhes dá uma instrução. Primeiro, Jesus fala sobre a fé. É necessário que eu e você tenha fé para enfrentar as dificuldades da vida física e espiritual.
quando nós agimos pela fé, o milagre acontece. E o Senhor ainda simboliza utilizando um grão de mostarda, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e disser para um monte sair de um local para o outro, assim acontecerá. Então não é preciso que nós tenhamos uma fé tão grande assim, apenas que nós tenhamos fé, e por mais pequena que ela seja, vai acontecer um milagre. Mas o Senhor deixa bem claro para os seus discípulos que os demônios que estavam naquele rapaz, naquele jovem, não era qualquer demônio. Isso implica a gente entender que existem hierarquias espirituais. Existem demônios de classe pequena, média e também grande. É tanto que o próprio Jesus cita a única maneira que eles poderiam expulsar aqueles demônios que estavam naquele jovem. E ele diz: há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Veja como Jesus nos ensinava a nos defender das coisas que nós não compreendemos. E eu tenho certeza que depois desta oração, depois desta explicação, você vai aprender a se defender de muitas coisas que te atingem no reino espiritual e você não compreende. E a oração vai nos ensinar com cada palavra que será narrada para o Senhor Jesus, que está nos escutando neste momento, à medida em que nós oramos. Eu creio que haverá cura, libertação, prodígios e maravilhas. Mas afinal de contas, o que seria o jejum e a oração que Jesus estava falando? Que tipo de oração é essa? O que seria o jejum? Jesus está falando de sacrifício, sacrificar a carne por algumas horas. Jesus está falando que se aqueles homens passassem algumas horas sem se alimentar, buscando e orando, simplesmente ligados com Deus, sacrificando um pouco da sua carne, eles certamente conseguiriam se encher mais do Espírito Santo de Deus para poder realizar tal feito. Mas isso dentro das condições de cada ser humano, de cada homem e de cada mulher. Sempre que você for fazer algum propósito com Deus, você faz dentro das suas limitações, para que não lhe ocorra nenhum dano. Mas nunca se pode ser feito nada sem ter fé. Precisamos ter fé. Algumas pessoas até deixam de ficar alguns dias nas redes sociais para alcançar uma graça da parte de Deus. Levando para os dias de hoje, existem várias formas de nós agradarmos a Deus e alcançarmos o nosso milagre. Mas o jejum é bíblico, a oração também, desde que você faça dentro das suas limitações, mas com sinceridade, com verdade, com amor e com justiça, e assim o milagre vai acontecer. Mas se nós fizermos qualquer ação sem fé, de nada nos adiantará. E nesse momento, eu vos convido a, junto comigo, fazer uma oração de fé, uma oração poderosa, uma oração diferenciada. Se desligue de todas as coisas negativas neste momento. Se desprenda de todos os problemas neste exato momento e se ligue somente com o trono de Deus. O Senhor agora quer sondar o meu e o seu coração. Ele quer ver a sinceridade do nosso clamor. Nesse momento, se ligue totalmente com o Espírito Santo de Deus, apresentando a Ele o seu pedido de oração. Aonde você está sendo atingido, aonde você está sendo atacado, na área espiritual ou física, você vai apresentar ao Senhor com muita fé, crendo que Ele pode fazer o impossível se tornar possível diante dos seus olhos, não duvidando jamais. Deixe o Espírito Santo de Deus tocar você através desta oração. Ele vai te dar força, Ele vai te dar esperança e reanimar a sua fé. Pai querido, amado, fiel e justo, que a minha voz possa chegar junto a Ti, como a voz de todos os que estão orando junto comigo. Nós apresentamos a Ti a nossa humilde oração, crendo que as comportas do céu serão abertas. Aonde houver um demônio, um principado, uma potestade que tenta abalar a minha vida física, financeira, emocional e espiritual, hoje vai cair por terra. Eu creio, Senhor, que a palavra é poderosa para se cumprir em nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo,
envia milícias e milícias de anjos ao nosso favor para guerrear por nossas vidas. Nós entregamos os nossos sonhos, a nossa esperança, os nossos projetos, a nossa família. Nós entregamos nossos amigos, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo que nós amamos. Meu Deus, nos perdoa por palavras, pensamentos e obras que entristecem o teu coração. Derrama sobre nós este poder de fé, porque a fé, ela tem um poder sobrenatural de agir no reino físico e espiritual, e nós precisamos desta fé. Senhor, olha para nós com teu olhar de misericórdia e atenta para a nossa oração, pois a tua palavra diz que nós devemos insistir: batei, batei, abre-se-vos-á, abre as portas dos céus e nos ajuda. Meu Deus, que possa haver milagres no momento desta oração, que possa haver cura nos momentos de oração, e que muitas pessoas venham dar testemunho neste canal, deixando nos seus comentários o milagre que foi alcançado através deste canal e desta oração. Pai, em o nome de Jesus, que nesse momento eu seja um instrumento de Deus, profetizando bênçãos sem medida na vida de milhares de pessoas. Eu profetizo em o nome de Jesus que depois desta oração, Deus vai transformar a tua vida, e os projetos, os sonhos, a esperança vai brotar diante dos teus olhos, e você contará um grande milagre. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, receba o seu milagre através desta oração. Amém, amém e graças a Deus. Desde já quero agradecer a todos vocês. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, ative o sino das notificações e deixe o teu comentário. Que Deus abençoe a todos vocês.